Pai, Senhor Jesus, gente, vamos entrar. Pai, Senhor Cássia, tudo bem? Glória a Deus, bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu me atrasei um pouquinho que eu fui tomar banho. Aí deu uma atrasada. Tá tudo bem aí com vocês? Tá tudo bem aqui comigo, para honra e glória do Senhor Jesus. Vamos começar a nossa aula de hoje. A paz do Senhor, Andressa, minha amiga. Como é que você tá, meu amor? Vamos começar mais uma escola bíblica dominical hoje. Vamos dar continuidade à aula de semana passada, né? A aula de bibliologia. Você que não pôde assistir a aula na última semana. Bom dia, Ana, tudo bem, amor? Você que não conseguiu assistir, acompanhar a aula na última semana, eu vou fazer um resumo antes da gente iniciar os próximos tópicos dessa matéria. Lembrando que eu não vou poder aprofundar muito sobre a matéria porque é uma matéria de seminário, tá? Então, a gente vai pontuar algumas coisas que são importantes, a gente vai pontuar algumas coisas, as principais coisas dentro da bibliologia, de forma resumida, tá bom? Para que aí a gente consiga entender um pouco e conhecer um pouco da Bíblia, da estrutura bíblica, tá? O que eu quero que você entenda é que essa aula é pra gente estudar, entender a estrutura bíblica. A gente não vai adentrar sobre temas de cunho histórico que está na palavra do Senhor em si. Vê se você consegue me entender. Eu não vou te contar a história de Esther, não vou te contar a história de Ruth, de Josué, não vou te contar isso. A gente vai estudar a estrutura bíblica, literalmente a quantidade de livros, literalmente em quais línguas originalmente a Bíblia foi escrita, como que a Bíblia foi traduzida, como que a palavra de Deus chegou até nossas mãos, porque originalmente ela foi escrita em uma língua, né? E para chegar ao português teve que
né, teve que o pessoal lutar muito aí, teve que ter muita coisa para que hoje a gente pudesse ter a palavra de Deus em nossas mãos impressa, pelo celular, pelo computador. Hoje, se você quiser, rapidinho você digita aí João 3,16 e aparece com um estalar de dedos, se a sua internet for boa também, né, claro, aparece com um estalar de dedos aí nas nossas mãos e a gente tem acesso a esse texto. Mas para que isso tenha acontecido, para que a gente tivesse a palavra de Deus hoje na nossa mão, teve que ter bastante perseguição. Os nossos irmãos em Cristo, lá desde da igreja primitiva, eles tiveram que ralar muito para que hoje você tivesse acesso à palavra de Deus. Então glorifique a Deus essa hora, glorifique ao Senhor em nome de Jesus por essas pessoas que trabalharam, que lutaram, que se esforçaram para que hoje a gente tivesse acesso à palavra de Deus. Porque o Senhor, se hoje você está aí bem confortável na sua casa, me assistindo num celular com uma internet boa, me assistindo do seu celular, do seu tablet, do seu computador, é porque um dia teve os nossos irmãos primitivos lá que tiveram que rebolar, desculpa até a expressão, mas tiveram que ralar, melhor dizendo, para poder, ó que coisa feia, tiveram que ralar para poder hoje a gente tenha a palavra de Deus, tá bom? Então vamos orar para iniciar esse estudo bíblico, e qualquer dúvida que você tiver, você pode me perguntar aqui, porque é uma aula, tá? Então eu tenho acesso a todos os comentários, a todas as pessoas que estão entrando, então tô com dúvida, pode perguntar que eu vou responder. Se eu não souber responder, eu vou pedir ajuda ao Fábio, ao pastor, ao Elaine, que tiver, quando eles estiverem online, e vou tentar passar para vocês. Se eu não conseguir, aí eu tento de uma forma, pesquiso e mando para vocês individualmente, tá? Mas não vamos fugir muito do assunto, não. Vamos focar aqui na bibliologia, vamos focar aqui nos assuntos que eu vou pontuar, tá? Vamos lá? Vamos orar ao Senhor e agradecer Ele. Já acordamos, já nos alegramos na presença do Senhor, ouvindo o Leão de Judá. Eu não vou ser longa quanto o louvor, porque a gente tem algumas coisas que eu quero falar com vocês. Aí se a gente por muito louvor inicialmente, aí eu vou, quando chegar no final, eu vou ter que correr com alguns assuntos, tá? E no final a gente louva mais um pouquinho o Senhor, tá bom? Amém? Posso ouvir um amém? Você pode dar um amém aí em nome de Jesus? Vamos orar, Senhor. Compartilha esse vídeo, por favor, tá? A gente não deixa de compartilhar o vídeo. O vídeo deu um pico agora de 30 pessoas assistindo, agora já tem 12. Então, se vocês puderem ir compartilhando aí, pro pessoal assistir a esse estudo, será uma bênção, tá? Fala, Fábio. Tamo aí, irmão. Pô, tava preocupada já que tu não tava, pô. Que é isso? Que foi aquela live do Fábio ontem? Alguém sabe me explicar? Porque eu não sei, meu filho. Meu Deus do céu. Mas vamos orar aqui, em nome de Jesus. Amém? Espírito Santo de Deus, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, Senhor. Tu que és santo e poderoso. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, esteja conosco nesse momento. Senhor, esteja com os meus irmãos em Cristo, Senhor, que está me ouvindo, que está, Senhor, aprendendo da palavra de Deus. Senhor, me ajude, Senhor, a ensinar os meus irmãos aquilo que eu aprendi, e que seja, Senhor, tudo conformidade à tua palavra, que eu não passe, Senhor, nenhuma, Senhor, vírgula, Senhor, a mais da tua palavra, ou não deixe de falar algo, Senhor, para que os meus irmãos deixem de aprender sobre a mais de ti. Em nome de Jesus, Deus, eu quero te agradecer pela vida do Fábio, pela vida do pastor, pela vida dos meus irmãos em Cristo que estão disponíveis, Senhor, para fazer a tua obra, para cumprir, Senhor, o teu chamado. Então, em nome de Jesus, Deus, eu quero te pedir, derrama suas bênçãos nessa manhã sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá, gente, vamos começar? Eu tô com um pouquinho só de sono, tá? Mas daqui a pouco eu ainda não tomei café. E como eu ainda não tomei café, eu tô meio lesada ainda. Só que daqui a pouco meu esposo, ele vai me dar um café. Por quê? Porque ele me ama. E ele sabe que se eu não tomar café, eu vou ficar muito brava. Vamos lá, gente. Eu queria estar vendo a saudade que me dá do meu irmão Nilson, do meu irmão José. Era pra eu estar tomando meu cafezinho agora. Mas vamos lá, gente. Vamos focar aqui na Bíblia. Estão com a Bíblia de vocês na mão, gente? Ó, essa Bíblia é a Bíblia que eu tenho usado pra... Não é a Bíblia de estudo, não. É uma Bíblia... a palavra de Deus é a Bíblia simples, né? É simples, eu digo que não é uma Bíblia de estudo, pelo amor de Deus. Eu tenho algumas Bíblias de estudo, mas eu tô preferindo estudar
por essa Bíblia aqui, tá? Que aí a gente fica com a palavra, a gente não tem nenhuma interferência a princípio, porque não é disso que eu quero falar, nenhuma interferência a princípio de nenhum autor que tenha elaborado essas Bíblias, mas eu tenho, tá? Eu amo as minhas Bíblias, eu tenho a Bíblia da mulher, eu tenho a Bíblia pentecostal, tem a Dake lá que é do meu pai, mas eu pego pra mim. Então vamos lá. Gente, lembra que a gente falou na semana... A minha voz tá boa? Eu tô falando no tom bom pra vocês ou eu tô falando baixinho? Ou eu tô com alguma dificuldade? É porque eu tô sentindo dificuldade de falar, mas é porque eu tô com sono. Mas vocês estão conseguindo me entender? Eu tô sendo clara quando eu tô falando? Vocês estão conseguindo me entender? Me dá esse feedback aqui, bota se sim ou se não, porque aí eu vou mudar meu tom de voz, vou mudar a minha forma de falar. Como é que tá pra vocês? Como é que tá soando como é que vocês estão entendendo o que eu tô falando? Me responde aí. Responde aí, gente. Me deixa aqui no vácuo não, hein? Vamos lá. Presta atenção. A Bíblia... Gente, lembra que a gente falou na semana passada? Resumo da semana passada, tá? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você precisa ter essa convicção. Você precisa ter essa certeza que a Bíblia... Valeu, Cássia, obrigada. Então a voz tá boa, né? Então vamos lá. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então você precisa ter essa certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Você precisa entender isso, gente. Hoje numa legislação, obrigada, Andressa, a Andressa e a Ana tá falando que tá ótimo, o Fábio falou que tá ótimo também. Então, amém. Vamos lá. Hoje, em qualquer país que você vá, ele tem ele tem uma regra a seguir. Você tem regras a seguir. Então, hoje no Brasil, a gente tem inúmeras legislações. Nós temos o pico da nossa legislação, que é a Constituição da República, né? É a Constituição da República. Dali a gente vem com outras leis. Então, nós temos as leis especiais, nós temos as leis ordinárias, as leis complementares lá em cima, a gente tem as leis especiais e assim vai embora, tá? Então, nós temos leis específicas. E nós, a gente como serve, Peraí que minha filha abriu a porta aqui, eu dei um delay, apagou a mente. Volta aqui, vamos lá. Então, vamos lá, voltando. Nós temos essa legislação e nós, como cidadão desse país, nós, como moradores desse país, a gente precisa... Tá, pode pegar. Pode pegar, minha filha. Pede papai. Vamos lá, volta aqui de novo, ó, foca aqui em mim. A minha filha falando ali pra ninguém ouvir. Pra ninguém ouvir, tá? Minha filha é sensacional. Então, vamos lá. Então, a gente precisa estar debaixo dessas leis. Então, a gente precisa cumprir essas leis. Vocês conseguem entender? A gente precisa... o que ali tá dizendo que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Por exemplo, lá no Código Penal, tá? No artigo 121, tá escrito matar alguém. Então, você sabe que se você matar alguém, você vai ter uma punição, você vai ter uma consequência, você vai ter uma pena. Tá? Tá escrito no artigo 155, furtar para si ou para outrem algo que não é seu, sei lá, objeto de outra pessoa. O que tá dizendo aqui? Tá dizendo que você não deve subtrair, você não pode subtrair nem para você nem para outra pessoa. Se você subtrair, se você furtar, você vai ter uma pena. É assim que funciona, tá? Pai, você separou do seu filho, eu preciso que você entenda isso. Você separou da sua esposa, você tem filhos. Então, você tem que pagar a pensão do seu filho. Então, por que tem lá uma lei que diz que você tem que pagar a pensão do seu filho? Por que tem um artigo que diz que o pai ou a mãe precisa pagar a pensão do filho? Se não, teria inúmeros pais, inúmeras mães que botariam seus filhos no mundo e não... não daria os seus alimentos, você consegue entender? Não pagaria a pensão, não supriria a necessidade desse filho. Então precisou que houvesse uma lei para dizer o que essa pessoa precisa e o que a pessoa pode e o que a pessoa não pode fazer. Beleza? Só que dentro desse mesmo ordenamento jurídico, dentro dessas legislações, eu estou tentando trazer isso de uma forma clara para vocês e simples, para vocês entenderem, tá?
na própria Constituição eu tenho conflito de interesses. Então, na própria Constituição, no artigo 5º, ele vem falar que a pessoa é nos garantido o direito à vida, mas também é nos garantido o direito à convicção religiosa. O que acontece aqui? Uma pessoa que ela tem direito à vida e ela tem direito à convicção religiosa. Tem algumas religiões, por exemplo, que não aceitam a transfusão de sangue. Eu não estou aqui para falar de religião nenhuma, de outra religião, nem em nome de outra igreja, não. Eu só estou trazendo um exemplo para vocês. Tem uma igreja, né, uma religião, que não permite a doação de sangue. E nem momento de morte. Olha, esse é o último momento, essa pessoa precisa tomar a transfusão de sangue, senão ela vai morrer. Essa mesma pessoa pode falar assim, eu não quero. Então, o direito à convicção religiosa, ele se sobrepõe ao direito à vida. Então, há um conflito de interesses. Nesse caso aqui, e outra coisa também, a nossa legislação, estou falando de uma legislação brasileira, que é uma legislação que eu conheço, não conheço lá fora. Então, não vou falar de lá fora, tá? Ela é mutável. Até 2015, a gente tinha um Código de Processo Civil. Até 2017, a gente tinha uma consolidação de normas trabalhistas. A CLT, a partir dali, mudou. Então, ela é mutável. Hoje você pode uma coisa, amanhã você não pode. Ou você hoje não pode uma coisa e a partir de amanhã você pode. Então, ela muta. É mutável. Agora, eu e você, como servos do Senhor, como cristãos, nós temos a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e a nossa regra de prática. Então, por que eu estou falando isso, Celina? Só que você pode ficar seguro que muitas normas brasileiras, eu digo a sua maioria, ela está baseada na palavra de Deus. Então, quando eu falo aqui na Bíblia, aqui na palavra de Deus, a gente fala de um cunho tão somente, lá é legal. Aqui nós temos uma legalidade, uma moralidade. Vocês conseguem entender? Então, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. A gente precisa praticar o que está na palavra de Deus. É isso, tá? Então, vocês estão conseguindo... Eu estou sendo clara? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Então, assim, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, tudo bem? Aí agora eu vou lá para a questão estrutural da Bíblia. Gente, isso é só um resumo da última aula, tá bom? Eu vou agora para uma questão estrutural da Bíblia. A Bíblia, ela é um conjunto de... Quem lembra? É um conjunto de livros. É um conjunto de 66 livros. Vocês conseguem compreender? Deixa eu ver aqui como é que é Ó, tô usando a revista do seminário, tá? Com base no seminário. Então, quando eu trago o que eu tô passando aqui, são conteúdos do nosso seminário, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar, Celina, não tô entendendo o que você tá falando, não. Que eu paro um pouquinho, se eu não entender, eu vou pesquisar aqui na apostila, eu vou pesquisar, eu tô com a internet aqui e a gente resolve, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho a Bíblia, que é uma coleção de 66 livros. A nossa Bíblia, ela possui 66 livros, vocês conseguem entender? Então, vamos lá. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a palavra Bíblia significa conjunto de livros, ou conjunto de rolos, ou rolos tão somente, tá? Então, quando eu tenho um conjunto de livros, eu tenho um conjunto de 66 livros. Tudo bem? Eu tenho um conjunto de 66 livros que a gente divide em duas partes, tá? Então, eu tenho um conjunto de 66 livros que eu divido em duas partes. Eu divido entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tudo bem? Vocês conseguiram entender? Vamos voltar um pouquinho. Então, eu tenho uma Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Eu tenho a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a palavra Bíblia significa conjunto de livros, rolos ou conjunto de rolos, tá? E só que a nossa Bíblia, ela possui 66
livros. A nossa Bíblia, tá? Cristã protestante, ela possui 66 livros. Esses 66 livros, eles são divididos em Antigo Testamento e Novo Testamento. Tudo bem até aqui? Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros. Lembra? O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27, ok? Juntou 66. Fechou? Qualquer coisa faz a sua matemática aí para ver se eu tô errada. Outra coisa que eu queria falar com vocês é a Bíblia, ela foi organizada de forma literária. Ó, o outro, ó. Maria tá lá embaixo, na vovó. Bom dia, filha. Bom dia. A Bíblia, ela é organizada de forma literária. Então, como assim, Celina? Lembra que eu falei da semana passada? Eu tenho eu tenho uma organização de forma cronológica. Vamos lá, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu nasci em 1990. Em 2008, eu concluí ensino médio, lembra que eu falei isso? Em 2009 eu iniciei a faculdade, em 2013 eu me casei, em 2013 eu também fui mãe, em 2015 eu me formei pela faculdade, em 2015 eu também fui mãe, em 2017 eu iniciei a minha pós, eu concluí a minha pós em 2017, então eu tenho... Você viu? O que eu fiz? Em 2018 eu iniciei a aula, dando aula no seminário teológico lá da igreja. Não, minto. Eu finalizei o seminário teológico. Em 2019 eu comecei a dar aula no seminário lá da igreja. Lembra que eu contei essa minha vida? Eu pontuei algumas coisas de forma desde o meu nascimento. Só que a Bíblia, ela não foi escrita assim. Ela não foi escrita lá em Gênesis e finalizou em Apocalipse. Não foi assim. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Então, você imagina que Jó está quase lá no meio do novo, quase lá no meio. Então, é um livro antes de Salmos. Mas, assim, não, por que ele foi escrito primeiro e ele está lá antes de Salmos? Porque a Bíblia ela não foi organizada, como eu falei da minha vida. Eu contei a minha vida de uma maneira cronológica, mas eu poderia falar para vocês dos nascimentos da minha vida. Bem, em 1990 teve o meu nascimento, em 2013 o nascimento da minha filha, em 2015 o nascimento do meu filho. Então, ó, eu falei do nascimento. Aí eu peguei e fiz organizei essa parte, ó, é o nascimento, tá? Então, vamos botar aqui. Então, esses são os anos do nascimento que eu tenho na minha vida. Aí eu me casei em 2013, então eu tenho casamento, vou fazer uma outra pastinha pro casamento. Agora pra formação, vou fazer lá 2008, 2009, 2015, 2017, 2018. Fiz uma outra pasta quanto aos meus estudos. Então você viu que eu organizei de maneira separada. Mas ali tá contando a minha vida, tá contando uma parte do nascimento, uma parte do meu casamento, uma parte de formação. Você lembra disso? A Bíblia é assim. Então, o Antigo Testamento, ele é organizado da seguinte forma, tá? Gente, se eu estiver falando rápido, pode falar que eu diminuo, tá? Mas esse primeiro momento é só uma revisão da aula de semana passada, tá bom? Vamos lá. O Antigo Testamento, ele é organizado da seguinte forma. É o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, eu tenho o Pentateuco, a Torá para os judeus, tá? Então, são os 5 primeiros os livros da lei, ok? Escrito por Moisés, lembra? Vamos lá. Depois eu tenho os livros históricos, tá? Deixa eu ver se eu lembro. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho Josué, eu tenho Juízes, eu tenho Ruth, eu tenho... Vou lembrar. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Eu tenho Esdras, Neemias e Esther, 12. Então, vamos lá. Então, eu tenho os livros históricos. Aí eu venho com os poéticos. Então, Jó, ele é classificado como livro poético. Então, ele tá lá junto. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cânticos de Salomão. Essa é a organização. Então, vamos lá. Pentateuco,
históricos e poéticos, e também os proféticos, tá? Os livros proféticos, eles são divididos em profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores, eu tenho Isaías, eu tenho Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aí eu venho com os profetas menores, eu tenho Oséias, são 12, tá? Os profetas menores eu vou lembrar na ordem. Eu não consegui ainda decorar na ordem, mas eu vou decorar, tá? Então eu tenho de Oséias a Malaquias os profetas menores: Joel, Jonas, Obadias, Ageu, Zacarias, Abacuque, Sofonias, Malaquias, Miqueias. Se eu esqueci, bota aí os outros 3 aí que eu esqueci. Jonas, já falei Jonas? Não vou lembrar agora não. Vamos lá, foca aqui. Então eu organizei o Antigo Testamento em Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Sendo que o profético eu dividi entre profetas maiores e profetas menores. Pulamos lá para o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é organizado em Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Guarda os evangelhos aí. Mateus, Marcos, Lucas e João. Guarda ele, tá? Aí eu venho para o único livro histórico do Antigo Testamento, que é o livro do Atos dos Apóstolos, e vai contando como é que foi o início da igreja, quais foram os atos dos apóstolos após a ascensão de Cristo, tá? Aí eu tenho as epístolas, que vai de Romanos até Judas, tá? Então, eu tenho as epístolas. Só que as epístolas, eu tenho epístolas de Paulo e outras epístolas. Então, eu tenho Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. O livro de Hebreus, lembra que eu falei que não tem um autor definido, mas pelas características textuais a gente coloca algumas pessoas estudam como autoria de Paulo, mas pode ter sido Paulo, como pode ter sido Lucas, companheiro de Paulo, como pode ter sido outros autores, tá? E inicialmente, mas a gente estuda como a epístola de Paulo por uma questão textual, beleza? E eu tenho o nosso livro, e aí eu tenho as outras epístolas, mas são epístolas, tá? Todas são epístolas. Então eu tenho de Romanos até Judas, eu tenho as epístolas. Aí eu tenho as epístolas de Paulo, dali em diante eu tenho Tiago, Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2, 3 João e Judas, tá? Aí eu tenho outros autores, epístolas feitas por outros autores. Então eu tenho evangelhos, histórico, epístolas e profético. Eu tenho apenas um livro profético lá no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, o livro das revelações, tá? Esse livro que foi escrito por João, que estava lá na ilha de Pátimo, mas eu não quero adentrar esse mérito não, sobre o conteúdo do livro do Apocalipse, porque essa não é minha aula e eu também não domino o Apocalipse, tá? Tudo bem? Então a gente conseguiu entender que a Bíblia ela é organizada de forma literária. Lembra lá que o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Então o Antigo Testamento tem 39 livros, que é organizado da seguinte maneira: Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Lá no Novo Testamento eu tenho os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu tenho os evangelhos, eu tenho o histórico, eu tenho as epístolas, eu tenho um livro profético. Lembra? Beleza? Gente, vamos lá, falar um pouquinho sobre o período interbíblico, tá? Entre o livro do profeta Malaquias até o livro de Mateus, tá? Existe um silêncio ali de Deus. Algumas bíblias, elas têm uma folha em branco. Eu não sei se estão fazendo, se pararam de fazer, mas algumas bíblias, essa minha bíblia aqui, ela não tem esse livro, essa página em branco. A outra bíblia que eu tenho, tem. Então, esse, tá vendo? Seria esse aqui, ó, o último capítulo de Malaquias até o Novo Testamento. Algumas bíblias, elas têm essa página totalmente em branco, uma folha inteira branca. Essa folha não tá ali por acaso, tá? Não é uma folha
tão somente de anotação, que eu creio que muita gente usa para anotar, não é tão somente para isso, tá? Essa página ela tá ali, essa folha ela tá ali, gente, porque dentro desse período do livro de Malaquias até o Novo Testamento, até o livro de Mateus, há um período do silêncio de Deus, onde Deus ele se manteve em silêncio. Período aproximado de 400 anos. Então, a gente tem de 400 a 430 anos antes de Cristo. Deus, ele não falou com o seu povo. Deus, ele falava com o seu povo através de profetas, né? Então, a gente não tem... Celina, mas então Deus falou só com aqueles profetas lá que tem seus livros? Não. A gente tem inúmeros profetas lá no Antigo Testamento. Se você for olhar a sua Bíblia, você olhar os livros históricos, você vai ver as crônicas, você vai ver que Deus... são inúmeros profetas. Então, Deus, ele falava com o povo através de profetas, tá? Então, como que Deus falava com o povo? Através de profetas. Um profeta muito conhecido é o próprio profeta Samuel. Lembra que ele foi lá, que ele falava com Saul, ele que foi, Deus falou para ele lá na casa de Jessé, escolher o rei segundo o seu coração. Lembra disso, gente? Então, nesse período interbíblico, Deus já não falou mais com profeta nenhum. Deus não falou com mais ninguém. Então, houve um período de silêncio de Deus. Um período onde o povo ficou simplesmente sem falar com o Senhor. Deus não falava com o povo. O povo falava com Deus, clamava Senhor e tal, mas Deus se manteve em silêncio, tá? Mas, Celina... Por que Deus se manteve em silêncio? Se você for pegar para estudar todo o Antigo Testamento, você vai ver que Deus o tempo todo falava com o povo, Deus o tempo todo falava, vamos se tomar jeito aí, gente, vamos se consertar, vamos se arrepender. E o povo simplesmente, Deus ia lá, havia o juízo naquele momento, mas Deus também restaurava, como aconteceu com o povo de Israel quando foi cativo a Babilônia. Deus havia profetizado aquilo e Deus havia falado aquilo, e o povo foi cativo a Babilônia, mas o Senhor restaurou a sorte deles. O Senhor restaurou a vida deles. Por que eu tô falando isso? Porque Deus o tempo todo usando da sua misericórdia, Deus o tempo todo falando com aquele povo, e aquele povo ignorou a Deus, se voltou contra o Senhor, virou as costas para o seu Criador. Então, com isso, Deus ele ficou em silêncio. Então, por esse período de 400 anos, houve um silêncio de Deus, ou conhecido como período interbíblico. Ou, anota aí, o período interbíblico, se você quiser, anota aí no meio da sua Bíblia, pega essa página em branco aí, se tiver em branco a sua, se não tiver, se for como a minha, que tem apenas uma página, assim, anota aí período interbíblico ou período intertestamentário, tá? Anota aí para você guardar, aí você faz essa anotação, período de silêncio, onde Deus não falou com o povo através de profetas. Aí você vai conseguir entender, quando você entende esse período que Deus ficou em silêncio, você vai conseguir entender por que o povo não estava dando crédito à pregação de João Batista. Porque depois que veio esse período de silêncio, Deus usou um profeta. E esse profeta foi João Batista. Então, quando João Batista começou a clamar, começava a falar para o pessoal sobre arrependimento do povo, o povo já não estava querendo mais, não queria mais ouvir, não. Porque, Deus não falou com a gente até agora, vai falar com a gente através dele. Imagina esse homem vestido dessa forma, se alimentando de mel e gafanhoto, fica lá no deserto, igual um doido, batizando o povo. Então, você consegue compreender isso? Então, por conta disso, o povo não quis dar crédito à pregação de João Batista quando estava falando que Jesus estava vindo. Mas o próprio João Batista foi falado a vinda dele lá no livro de Isaías, que falava que ele prepararia o caminho. Você consegue compreender isso? Então a gente já falou, presta atenção, olha quanta coisa a gente já falou agora, tá? A gente já falou que a Bíblia é o nosso livro de regra, fé e prática, nosso manual de regra, fé e prática. O vizinho tá fazendo obra, Sempre quis falar isso, igual blogueira. Olha, meu vizinho tá fazendo obra. Vamos lá,
Então a gente já entendeu que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, um conjunto de 66 livros. A gente já entendeu que a Bíblia ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento e que ela é organizada de forma literária. O Antigo Testamento, com 39 livros, ele é organizado com Pentateuco, com históricos, poéticos e proféticos. O Novo Testamento, com 27 livros, ele é organizado com os evangelhos, o histórico, as epístolas e o profético, tá? A gente entendeu que há uma lacuna entre o livro de Malaquias e o livro de Malaquias e o livro de Mateus, que é conhecido como período interbíblico ou período intertestamentário ou o período de silêncio de Deus, de 400 anos do silêncio de Deus. Até que a gente conseguiu compreender. Você conseguiu entender? Se você conseguiu entender o que eu tô falando, põe seu amém aqui, por favor, e começa a compartilhar esse vídeo para que as pessoas possam aprender assim como você tá aprendendo, tá? Barulho. Bota aí, bota aí. Se você bota aí, gente, não me deixa falando sozinha não. Escreve aí, por favor, que você entendeu, se você não entendeu, como é que tá isso aí. Vamos falar outra coisa aqui da palavra de Deus, gente, ó, eu preciso que vocês estejam sempre com a Bíblia na mão, tá? Ou no celular, ou do lado, mas a gente tá assim, pra você olhar a sua Bíbliazinha, ó, que bonitinha, tão bonitinha. Lembra que semana passada eu fiz com vocês aqui? Faz aqui também, ó, faz um chavezinho aqui e bota aqui Pentateuco, quais são os Pentateucos, quais são os históricos, tá bom? Gente, vamos lá, vamos. Vocês sabem me dizer em qual língua que foi escrita a Bíblia? Qual língua que foi escrita a Bíblia? A Bíblia, gente, ela foi escrita em 3 idiomas, tá? Inicialmente, tô falando lá de como que foi escrita, tá? A Bíblia ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego, ou grego koiné, tá? Então a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, ou grego koiné, tá? Em grego koiné, tá? Vou explicar para vocês porque desse grego koiné aqui. O Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico e aramaico, tá? Alguns livros do Antigo Testamento... Cadê Maria? Tá lá embaixo, meu filho. Tá não. Procurando no quarto da vovó. Fecha a porta pra mamãe. Fecha a porta, filho. Obrigada. Volta aqui, vamos lá. Então, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico. Alguns livros... algumas passagens, por exemplo, o livro de Daniel, alguns textos, alguns capítulos, eles são escritos em aramaico. Esdras também tem alguns capítulos que são escritos em aramaico. E também tem alguns versículos, ou por exemplo no livro de Jeremias, tem um versículo que ele foi escrito em aramaico. Lá no Gênesis, para poder dar o lugar, o nome a um lugar, também foi escrito em aramaico. Celina, vamos lá, mas volta aqui um pouquinho pra mim. Não entendi muito bem isso aí. A língua deles era o hebraico, tá? O povo de Israel, o povo judeu, ele falava o hebraico, tá? Só que eles foram cativos à Babilônia. Eles foram levados cativo à Babilônia. E lá na Babilônia, a língua deles, a língua oficial, era o aramaico. Tudo bem? Então, a língua do povo, o povo babilônico, era o aramaico. Eles falavam aramaico. Vamos lá, eles falavam aramaico. E o povo de judeu, ele ficou cativo à Babilônia durante 70 anos. Então, você imagina que 70 anos... pessoas nasceram, pessoas se casaram, pessoas não nasceram. Então, assim, com isso, quando eles voltaram ao seu povo, quando eles voltaram à sua terra, tá? Que eles foram libertos para sua terra, eles deixaram de ser cativos, muita gente falava o aramaico, tá? Então, o próprio livro de Esdras tem que Esdras ele vai contar da volta do povo à sua
a sua terra, vai contar a volta do povo ao seu lugar, ele mesmo, alguns capítulos dele são escritos em aramaico, você consegue entender? Então, o Antigo Testamento, a maioria foi escrito em hebraico, pontualmente alguns capítulos de Daniel, alguns de Esdras, foram escritos em aramaico. O Novo Testamento, ele foi escrito todo em grego, ou grego koiné. O que é o grego koiné? É o inglês chulo da gente, sabe esse inglês que o brasileiro fala? Esse inglês, look to me, look my eyes, sabe? Era esse grego que eles falavam lá, tá? Apesar de aqueles que foi escrito, tá? Apesar de Jesus falar aramaico. E a gente tem muitas palavras que é usado no Antigo Testamento, como curiosidade, tá? Algumas palavras que são usadas no Novo Testamento é aramaico, tá escrito, fala em aramaico. Jesus mesmo, quando ele fala Abba, significa pai, ou Maranata, né? E era como eles se cumprimentavam, Maranata. Então, é um termo aramaico, tá? Vocês conseguem compreender? Vocês estão me entendendo? Gente, de verdade, meu cara tá fazendo uma obra aqui, então de vez em quando a gente vai ouvir sons. Não é som da trombeta, é som da furadeira, ó. Vai ser o melhor espaço que eu tenho pra fazer. A próxima aula eu vou dar lá na escola, na igreja, tá? Que aí a gente não vai ter esse problema. Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Ah, gente, eu queria falar... Ah, sim, aí eu lembro que eu falei pra vocês guardarem os evangelhos, gente. São 4 evangelhos. São 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? E eu tenho 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos, tá? Por que são sinóticos, Celina? Porque eles falam basicamente a mesma coisa. Eles contam basicamente a mesma história. Lá em Cristologia, a gente vai aprender sobre a união hipostática de Cristo. O que seria essa união hipostática de Cristo? Gente, Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Era essa união hipostática. Ele era 100% homem e 100% Deus. Os sinóticos, que são os 3 primeiros livros, os 3 primeiros evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Eles vão contar... Eu tô ficando brava. Vocês estão vendo a minha cara, que minha ruga. Pera aí um pouquinho, pera aí. Alessandro. Não consegui falar com a menina, meu Deus do céu. Vamos voltar aqui. Os 3 primeiros livros dos evangelhos, 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele vai contar a história de Jesus, vai falar de Jesus do ponto de vista humano. Então, a humanidade de Cristo, meu Pai eterno. Peraí, vou lá peraí, segura na mão de Deus. Daniel, segura na mão de Deus, calma aí, segura na mão de Deus aí. Segura na mão de Deus. Segura a mão que eu vou tentar assistir aqui no meu quarto. Pera aí. Tentar assistir no meu quarto. Falar do meu quarto. Pera aí. Pera. Vamos lá. Pronto, do chão. Tá? Eu vou precisar da aula aqui, tá, amor? Porque tá com barulhinho ali. Pronto, dê meu jeito. Volta aqui, vamos aqui comigo. Gente, como eu tava falando, a união hipostática. Volta, nada a ver de união hipostática. Volta aqui. Jesus, os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, lembra que eu falei que são os sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são os sinóticos. Então, eles eram muito parecidos
a história, né? Eles contam, o texto são textos muito parecidos. Então, eles contam a vida de Jesus de um ponto de vista humano. Eles falam muito da humanidade de Jesus. Já o livro de João, gente, ele fala de Jesus sendo Deus. Então, ele volta os seus olhares, ele fala para Jesus, ele conta um pouco sobre Jesus sendo Deus. Lembra? Vamos lá, na união hipostática eu tenho um Jesus 100% homem e 100% Deus. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus sendo homem. Aí eu queria abrir com vocês a Bíblia, lá no livro de João, o capítulo 1. Abre comigo aí, João capítulo 1. Vamos lá. Ó, olha o que fala aqui, ó. Capítulo 1, João, capítulo 1. Evangelho de João, tá? O 4º livro do Novo Testamento. Não vai lá pra trás, não, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, daqui João ele já começa falando, o verbo é Jesus, o verbo é Cristo. Então daqui ele já vem falando que Jesus ele é Deus. Você consegue entender isso? Daqui ele já vem falando de Jesus como Deus, beleza? Vamos recapitular alguns pontos aqui, você conseguiu entender, gente? Vamos recapitular alguns pontos aqui pra gente voltar ao nosso raciocínio. Então a gente já entendeu que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A gente já entendeu que nós temos a palavra Bíblia é um conjunto de livros. Nossa Bíblia, nosso conjunto de livros tem 66 livros, dividido em 2 partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia é organizada de forma literária. Antigo Testamento, ele tem 39 livros, ele é organizado com Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos. O Novo Testamento eu tenho Evangelho, são 27 livros, eu tenho o Evangelho, eu tenho o histórico, eu tenho epístolas e eu tenho o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Eu tenho um intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre Malaquias e Mateus, que é conhecido como período interbíblico ou período intertestamentário. Então, vamos lá, período interbíblico ou período intertestamentário, que é o período do silêncio de Deus, onde Deus ficou em silêncio, não falou com seu povo por 400 anos. Então, lembra? Daí se dá, poxa, por que as pessoas, João Batista pregava, ou o livro do profeta Isaías, ele vem, profetizou, falou sobre João Batista, e as pessoas não ouviam, não davam crédito à pregação dele, porque Deus ele já ficou tantos anos sem falar com eles, e eles não estavam acreditando muito naquilo ali, não. Deve ser só mais um maluco fingindo que tá falando aí da voz de Deus, tá? Entendemos que dos 4 evangelhos, 3 são sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos. Como assim, Celina? Eles falam, o texto deles são praticamente os mesmos, muito, muito próximo. Ele vai falar de Deus, vai falar de Jesus, ele vai contar a história de Jesus, da obra de Jesus, do ponto de vista humano, já que através da união hipostática, Jesus ele é 100% homem e Jesus é 100% Deus. Aí, beleza, falou de Jesus 100% homem, os sinóticos. Já João, ele vai falar o Jesus do ponto de vista Deus divino, pro céu, a águia, coisas celestiais, Jesus sendo o verbo, Filho de Deus, que estava com ele lá antes mesmo que tudo fosse, ele já é. Tudo bem? Também falamos que o livro, originalmente a Bíblia, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego koiné. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, alguns capítulos de Daniel, de Esdras, um versículo de Jeremias, alguns nomes eram dados em aramaico, tá? Já o Novo Testamento, apesar de Jesus falar aramaico, ele foi escrito em grego, ou grego koiné, tá? Que é o nosso inglês chulo. Look my eyes, look to me. Lembra, né, Fábio? Deixa eu ver o que eu botei aqui mais pra gente poder falar. Nem sei que horas são. São 10. 1 hora de aula, né? Só mais um pouquinho que a gente vai falar um pouquinho sobre as traduções. Gente, outra coisa.
A Bíblia foi escrita por homens divinamente inspirados. Lembra que a gente falou isso na semana passada? A Bíblia foi escrita por homens divinamente inspirados. Homens que podem ter sido homens muito cultos, homens que foram homens muito cultos, como o próprio apóstolo Paulo, e homens muito humildes, como o próprio profeta Amós, que era boiadeiro, agricultor. Então você consegue entender que não interessa, é óbvio que eu não estou fazendo apologia aqui para que você não estude, eu mesmo estuda, tá? A vida, a gente precisa ter conhecimento, sim. Se especialize, se estude. Não estou falando isso não. Só que eu estou falando que para você ser usado por Deus, não se sinta pequeno porque você não tem uma graduação, não se sinta pequeno porque você não tem um nível superior ou porque você não fala em línguas estrangeiras. Não se contenha com isso. Não, vá fazer a obra do Senhor. O Senhor, ele está só esperando pessoas que estejam dispostas e disponíveis a fazer a sua palavra, a cumprir a sua palavra, a pregar o seu evangelho, tá bom? Então, mas eu quero dizer por que eu tô falando isso? Porque lá gente, a Bíblia, ela foi escrita por homens muito cultos e por homens humildes, que próprio Amós, ele declarava que ele não fez escola de profetas, que ele não era estudado, eu sou apenas um boiadeiro, um agricultor, entendeu? Mas Deus usou, e ele foi uma bênção, e ele continua sendo uma bênção em nossas vidas, tá? Mas eu quero que você entenda que a Bíblia, ela foi divinamente inspirada, há uma inspiração do Espírito Santo. Homens de Deus foram inspirados a escrever a palavra de Deus, tudo bem? Aí a gente vai falar um pouquinho, só uma pincelada. Eu só tô dando uma pincelada. Isso tudo que a gente falou é só uma pincelada, tá, gente? Não posso adentrar em muitos assuntos, como eu falei, porque é matéria de seminário. E eu tenho pessoas aqui, eu acabei de ver que o Mamed tá aqui. O Mamed foi o meu professor de seminário. Poxa, eu tenho o Fábio, foi meu professor de seminário. Eu tenho o Daniel, que estudou comigo. Mas eu tenho pessoas que nunca ouviram sequer. Não sabia ou já ouviram a palavra de Deus, mas não sabia que a Bíblia tem 66 livros. Então eu não posso adentrar que a Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento. Eu não posso adentrar em assuntos muito profundos, porque é uma escola bíblica dominical, tudo bem? Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui a parte das traduções. Espera aí. Inicialmente, gente, a Bíblia, ela, como eu falei, ela era escrita em hebraico e aramaico, lembra? Só que aí, ai meu Deus, será que aqui não tem? Espera aí. Septuaginta, vamos lá. Tá, vou ler aqui pra vocês, tá? Pra vocês entenderem, ó. Estima-se que a primeira tradução foi elaborada entre 200 a 300 antes de Cristo. Como os judeus que viviam no Egito não compreendiam a língua hebraica, então teve muitos judeus que não entendiam muito bem o hebraico, tá? A língua hebraica. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Porém, não era apenas os judeus que viviam no estrangeiro que tinham dificuldade de ler o original em hebraico com o cativo da Babilônia. Então lembra que eu falei que quando eles foram levar a Babilônia, eles passaram a ter outra língua, né? Porque você imagina, 70 anos nasceram, eles casaram, nasceram, foram avós lá dentro desse cativo. Então a língua dele mudou, a língua deles, eles passaram a ter uma outra língua. Com o cativeiro da Babilônia, os judeus da Palestina também não falavam mais o hebraico. Denominada Septuaginta, que é a tradução dos 70, esta foi a primeira tradução, foi realizada por 70 sábios e contém 7 livros que não fazem parte da coleção hebraica, pois não estavam incluídos quando o cânon, a lista oficial, não vou falar disso não, porque senão eu vou lá em outro assunto. Vamos lá, volta aqui. Então, inicialmente, através da Septuaginta, se uniu. O que foi a Septuaginta? Foram 70 sábios que se reuniram para traduzir o Antigo Testamento e passou essa tradução para o grego. Então, o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego. Gente, a gente teve inúmeras traduções até chegar até conosco. Eu vou pontuar apenas algumas, tá? Então, vamos lá. Então, houve essa tradução do Antigo Testamento para o grego. E aí, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, tudo bem? Primeira tradução, grego. Passou-se o tempo, eles começaram a falar mais o latim por conta do domínio do Império de Roma e eles falavam latim. Então houve a Vulgata Latina,
onde eles pegaram essa tradução, esse livro que era escrito, esses livros, Antigo Testamento e Novo Testamento, escrito em grego, passou a ser e traduziu para o latim, tudo bem? Então eu tenho grego e eu tenho latim, ó, duas traduções, tá? Passou-se alguns anos, gente, com essa revolução, essa reforma protestante. Deixa eu dar uma olhada aqui para não falar besteira. Peraí, Egito. Aqui tem muita coisa que eu não queria falar. Porque tá muito fundo. Tem muita coisa que. Não, vamos lá, vou voltar aqui. Então, a primeira tradução foi que a gente vai citar. O grego foi a primeira tradução, Antigo Testamento. Depois, Vulgata Latina, todo o Testamento foi Antigo e Novo Testamento, foi traduzido para o latim. Depois disso tem uma tradução que foi para o alemão. A Bíblia ela foi escrita em alemão, tá? Foi logo com a imprensa. Fábio, você tá me entendendo, né? Foi logo com a revolução da imprensa, que foi começar a imprensa de impressão mesmo, tá? Então foi uma benção, porque através dessa impressão, a palavra de Deus ela começou literalmente a ser impressa e chegar a determinados locais que antes que as pessoas não tinham acesso à Bíblia. A realidade era essa, tá? Eu não quero falar aqui, eu tô um pouco de cautela de falar aqui, para não entrar num outro âmbito, de outra religião, e não é o nosso objetivo aqui. Então vamos lá. Eu tenho o grego, o latim, e aí eu venho com a tradução alemã. Depois da tradução alemã, houve uma tradução inglesa, tá? É uma tradução importante, que é a King James. Hoje a gente tem acesso a essa King James, que é o Rei Tiago. O Rei Tiago da Inglaterra, ele traduziu a Bíblia do alemão... Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Para o inglês. Com isso, veio lá o nosso Almeida querido e traduziu a Bíblia pro português. Eu citei apenas 5, se eu não me engano, traduções, mas óbvio que teve inúmeras traduções. Eu não posso falar muita coisa, dar detalhes de muita coisa, por uma questão de cautela, tá? Então vamos lá, inicialmente, para eu não entrar em outras religiões e falar de outras religiões, tá? Que não é nosso objetivo, aqui é uma questão ética, até porque eu não falo apenas para você que é da minha igreja, eu falo para pessoas de outras igrejas e talvez de outras religiões, tudo bem? Então vamos lá, então eu tenho grego, o grego inicialmente, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, depois o Antigo e Novo Testamento para o latim, alemão, inglês, até chegar ao português, tá? Lá de Portugal. E com isso nós temos hoje acesso à nossa Bíblia, então a Bíblia em português. Então você consegue imaginar que eu tenho inúmeras, hoje eu tenho inúmeras versões da Bíblia, né? Então a gente tem atualizada, a gente tem de Nova Jerusalém, a gente tem de não sei o que, eu tenho essa Bíblia a nova versão internacional, mas enfim, com isso a palavra de Deus chegou até nós. Vocês conseguiram entender um pouquinho hoje da matéria? Hoje foi um pouquinho, a aula hoje, eu vou finalizar a aula por aqui. A aula hoje foi um pouquinho complicada, né? Por uma questão de barulho, por uma questão estrutural, e tem pontos que eu não posso estar tratando com vocês aqui. Por conta disso, eu quero convidar você a se inscrever no nosso seminário, tá? Esse aqui é só alguns pontos que a gente pode, que eu tô falando com vocês, mas esses são alguns pontos importantes que a gente usa, que a gente fala, vou até desfazer da minha estrutura aqui. É só alguns pontos que a gente usa, alguns assuntos que a gente fala no seminário. Pera aí que eu vou botar o carregador, que ele tá ficando descarregado. Vamos ver. Voltou. Então, vamos fazer um resumo rápido aqui do que a gente falou hoje? Vamos lá, gente. A Bíblia ela é a palavra de Deus, tá? A Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e de prática. A Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e de prática. A palavra Bíblia ela significa coleção de livros ou coleção de rolos ou rolos ou livros, tá?
Não, a nossa Bíblia Sagrada é uma coleção de 66 livros, que é dividido em Antigo e Novo Testamento, ok? A Bíblia ela é organizada de forma literária, tudo bem? A Bíblia é organizada de forma literária. Então, o Antigo Testamento, que possui 39 livros, ele é organizado da seguinte maneira: Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos. O Novo Testamento, que é o livro, possui 27 livros, ele é organizado em evangelhos, histórico, epístolas e proféticos. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos sinóticos. Por quê? Eles falam, gente, praticamente a mesma coisa. Se você lê o livro de Mateus, e você lê o livro de Marcos, e você lê o livro de Lucas, eles vão contar as histórias muito parecidas, muito próximas, tá? Então, e eles contam Jesus, quando a gente fala da união hipostática, a gente fala de Jesus sendo Deus, 100% Deus e 100% homem. Os sinóticos, eles falam de Jesus, eles contam a vida de Jesus como homem. Já João, ele conta Jesus, ele vem trazendo Jesus como Deus, tudo bem? Então ele já vai falando que no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele já trata Jesus como Deus, tudo bem? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, então vamos lá, entre Malaquias e Mateus, há uma lacuna, um vácuo de 400 anos de silêncio, onde Deus não falava com o povo. Deus não falava com o povo. Pelo contrário, Deus se manteve em silêncio. Então é conhecido como o período de silêncio de Deus, onde durante 400 anos Deus se manteve em silêncio, não falou com o povo através de profeta. Lembra que Deus falava com o povo através de profetas. Então ele ficou 400 anos em silêncio. É conhecido como período interbíblico ou período intertestamentário. Tudo bem? A Bíblia, ela foi escrita em hebraico e aramaico. Então lá o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. Alguns livros, como Daniel, Esdras, alguns capítulos foram escritos em aramaico, tá? A sua maioria do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Antigo Testamento, então vamos lá, alguns capítulos do livro de Esdras, do livro de Daniel foram escritos em aramaico. Por quê, Celina? Porque quando o povo foi levado cativo à Babilônia, originalmente o povo falava hebraico. Aí o povo foi levado cativo à Babilônia. Na Babilônia, a língua deles era o aramaico. Então você imagina que eles viveram 70 anos dentro daquele país. E durante 70, que é daquela nação, daquele lugar. Então 70 anos o povo casou, teve filhos, teve netos. Então houve gerações dentro da Babilônia que nasceram na Babilônia e nem tinham conhecido ainda a terra deles, tá? Então eles falavam aramaico. Então precisava se falar com aquele povo que não conhecia, não conhecia a sua língua original, que seria o hebraico, tá? Por isso Daniel, alguns pontos do livro de Daniel, alguns capítulos são escritos em hebraico. Esdras, que levou o povo, Esdras que foi com o povo, voltou a Terra Prometida quando eles foram libertos, né? E eles puderam voltar às suas terras. Esdras estavam com eles, e Esdras também escreveu alguns capítulos com o aramaico. Novo Testamento, apesar de Jesus falar o aramaico, ele foi escrito em grego, o grego koiné. O que é o grego koiné, Celina? Vamos lá. É o grego chulo, é o inglês chulo, é o nosso inglês chulo. Look to me, look to my eyes. Tudo bem, Fábio? The book is on the table. Então você imagina, é o nosso inglês, é o inglês chulo do brasileiro, tá? Vamos pra vocês entenderem, tá, gente? É como se fosse isso. Só que, beleza? Então vamos lá. Então originalmente eu tenho uma Bíblia escrita em hebraico, aramaico, Antigo Testamento e grego, Novo Testamento. Tudo bem? Só que alguns judeus não conheciam. Alguns judeus não conheciam não conheciam o hebraico. Eles não conheciam. Então o que aconteceu? Houve uma tradução. De 200 a 300 anos antes de Cristo, houve uma reunião conhecida como Septuaginta. O que foi a Septuaginta?
foi uma reunião de 70 sábios. Então, esses 70 sábios, eles se reuniram e traduziram, tá, a Bíblia para o grego. Então, a gente tem a primeira tradução. Então, o Antigo Testamento, eles traduziram o Antigo Testamento 300 anos antes de Jesus, tá? Para o grego. Então, você imagina, então ele já veio traduzido com o grego, porque as pessoas não entendiam o aramaico, o hebraico, então, ou melhor, o hebraico, então eles traduziram para o grego. Então, vamos lá. Então, daí eu já tenho a primeira tradução. Grego. Com o Império Romano, veio lá o Império Romano, dominou tudo, o povo começou a falar latim. Então veio a Vulgata Latina, que pegou essa tradução que estava em grego, essa Bíblia que estava em grego, e traduziu para o latim, tá? Passou-se muitos anos, gente. Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus, e o povo, e a Bíblia continuou com em latim. Daí eu não posso adentrar muito a fundo esse assunto e as pessoas estão conseguindo me entender, porque senão eu vou precisar entrar em outro mérito. Eu não quero entrar em outro mérito, não tão pouco quero falar de outra religião, tá? Mas o povo, ele não tinha a palavra de Deus em suas mãos. O povo, eles não podiam ler a palavra de Deus. Então era um líder que passava para eles a palavra de Deus, tá? Então o povo falava, o povo conduzia, enfim. Não quero entrar nesse mérito aqui na CBD, senão é para isso. Se inscreva no seminário teológico da Crescer Semeando. Assim que a gente voltar, a gente vai entrar em todos esses assuntos lá no seminário, tá? Aí houve a tradução do latim para o alemão, tudo bem? Para o alemão, beleza? Foi traduzido para o alemão. Depois do alemão, traduziu para o inglês. O rei Tiago queria muito aquele livro, meu Deus, vamos traduzir aí. E a gente tem a Bíblia que hoje a gente tem acesso, a King James, tá? A versão King James, tá? Então, foi traduzido para o inglês. E depois do inglês foi traduzido para o português. Português mesmo de Portugal, pelo Padre Almeida, tá? Por isso que hoje a gente tem aí a nossa versão Almeida, tá? Houve diversas traduções mundo afora. Só que eu queria pontuar essas, tá? Pra vocês entenderem como que chegou até nós. Qualquer dúvida que vocês tiveram da aula de hoje, manda aí um recadinho, escreve aqui ou manda no meu message. Que se eu puder, se eu puder não, com certeza eu vou responder. Se eu não souber, eu vou perguntar ao meu pastor. Se eu não souber, eu vou perguntar ao Fábio. Se não, vou lá no Google, vou na Bíblia e eu dou um jeito de responder vocês, tudo bem? Eu quero muito agradecer a você pela sua atenção, quero muito agradecer você pela sua paciência, quero pedir perdão pelos imprevistos, pelos barulhos, mas Deus sabe de todas as coisas e a palavra de Deus ela tem que ser pregada, ensinada. Lembra, a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés, é luz para os seus caminhos. Então você precisa conhecer a Deus, e para conhecer a Deus é através da palavra dele, ele se revela na sua palavra, tá? Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar a continuar conosco, a aprender mais de Deus através do estudo bíblico, tá? É para isso que serve o estudo bíblico, tudo bem? Outra coisa, gente, agora vamos dar alguns recadinhos, tá? O Fábio vai estar na igreja hoje de 11 até 1h da tarde, recolhendo doações de alimentos, tá? Então, se você puder ajudar, tiver essa possibilidade de ajudar os irmãos em Cristo que estão passando por um aperto, passando por uma dificuldade, por esse momento que tá muito complicado para muitas famílias, né? Então, se você puder, gente, se você tiver lá na nossa igreja, Moacir Saraiva de Carvalho, número 549, é isso mesmo? Do Jardim Metrópole, fica do lado do Depósito Maurício, tá? Então, ele tá lá recolhendo alimentos. O Fábio me falou ontem que durante essa semana já foram entregues 10 cestas básicas, gente. 10 famílias abençoadas, 10 famílias que você ajudou a abençoar, tá? Dízimos e ofertas também ele vai estar recebendo, tá? Você que não tem a possibilidade de estar na nossa igreja, quer dizimar e quer ofertar, o Fábio, ele vai colocar aqui. Tá, pede seu papai, vai lá. Não, tá aí, filho. Aí você pede, eu tô sentada no chão, tá? Ó, tô sentada no chão, tá bom? Aqui, ó, tô sentando pra vocês verem que hoje foi difícil, mas Deus é poderoso e eu tô sentada no chão
porque lá o meu lugar tava cheio de barulho e eu vou continuar aqui. Hoje, às 19 horas, vai ter live com o The Best. Pastor Walter vai pregar hoje, tá bom, gente? A partir de amanhã, vamos ter novos pregadores. Óbvio, os pregadores que já trazem a palavra vão continuar trazendo. E vai ter novos pregadores também. Vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Deus vai usar os meus irmãos em Cristo e vai pra te abençoar. E assim vai estar nos abençoando também, tá? Mais alguma coisa, Fábio, que você quer que eu fale? Mais algum recado? Se inscreve no nosso canal, tá? Vai também no nosso Instagram. Nós também temos um grupo também dos pregadores. Você é nosso convidado a participar, tá bom? Nosso Instagram é Crescer Semeando. Nosso Facebook também é o Crescer Semeando. Nossa página no YouTube, nosso canal, né? Canal no YouTube também é Crescer Semeando, Barbie, ou Comunidade Evangélica Crescer Semeando. Lá tem todas as lives. Lá também tem a nossa cantata de Páscoa. Lá tem as meninas ministrando o louvor. Uma bênção, tá? No mais, gente, eu quero agradecer a você pela sua atenção. Quero agradecer você pela sua paciência. Pedir desculpa pelos alguns transtornos, tá? Mas se precisar sentar no chão, senta no chão. Se precisar segurar com a mão, seguro, não tem problema nenhum. A palavra de Deus vai ser 3 pregadores novos, ó. A palavra de Deus, ela vai ser pregada. E eu creio que Deus, Ele todo poderoso, Ele vai fazer grandes bênçãos e vai te abençoar e vai me abençoar, tá bom? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa, Fábio? Oi, Elifas, tá aí, amigo? Mais alguma coisa, Fábio? Não? Vou cantar um trecho de uma música, tá? Pra gente finalizar, porque eu já tô com a garganta ruim. Não tomei café ainda, por isso que eu tô mal-humorada. Daniel, se prepara que a próxima live, gente, todo mundo vai invadir aí, hein, Daniel? Pra você operar aí a câmera, o som e tudo, hein? Vamos lá? Vamos cantar um trechinho de um louvor pra gente finalizar? Amém, amém. Temos um grupo no Facebook. Isso aí, vamos lá. Canta comigo assim. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Compartilha, tá, gente, essa live. Vai curtindo aí, vai mostrando pros seus amigos, para que a palavra de Deus seja pregada. Ô, Fábio, eu acordei 8 horas da manhã. Eu nem tomei café. Eu não tomei meu pretinho. Eu tô com a voz... Olha a cara inchada. Meu Deus do céu. Meu Deus. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Até de noite, às 19 horas, você não pode perder, que vai pregar o The Best, o melhor pregador da Crescer Semeando, que veio direto lá de Irajá, o pastor Walter Peixoto. Ó, beijo, fica na paz do Senhor Jesus, obrigada, e até a próxima oportunidade de estarmos aqui ministrando a palavra de Deus, tá bom? Tchau!